Boa tarde, terceiro ano do ensino médio. Sejam muito bem-vindos. Todos os profissionais da Rede Estadual de Educação, se acheguem também, são muito bem-vindos sempre. Hoje a gente tem Filosofia no Centro de Mídias com o nosso querido professor Marconi. Seja muito bem-vindo, Marconi, muito também. Obrigado, E qual é o título, então, da aula do encontro de hoje? O que fazer com a liberdade? É uma pergunta intrigante. E para a gente, então, ir ensejando o início do nosso encontro, quero contar para vocês que o conteúdo é 3 concepções de liberdade, libertarismo, determinismo e dialética, correspondente à seguinte habilidade: discutir o conceito de liberdade, destacando questões associadas a diferentes entendimentos sobre o ser livre. Como sempre, o professor Marconi já sugere logo de início uma atividade para que vocês possam realizar aí na casa de vocês, e dessa vez a atividade é a seguinte: é uma análise de músicas ou de poemas ou de obras literárias, pensando um pouco como é que essas, ou as músicas ou os poemas, enfim, apresentam as dinâmicas relacionadas às perspectivas sobre a liberdade que o professor vai trazer nesta aula. Destaque para o último item, quer dizer, pensar bastante como é que aparecem, então, as perspectivas sobre liberdade que a gente vai ver nesta aula, nestas músicas, poemas e obras literárias. Combinado? Vamos iniciar, então? Vamos embora, Marconi? Vamos sim. Fê, muito obrigado por essa introdução sempre maravilhosa. Sejam todos bem-vindos, professores, educadores, alunos, né, da nossa Rede Estadual de Educação do Estado de São Paulo. Gente, só relembrando aquilo que eu sempre digo a vocês, que essa sugestão de atividade que eu trago, ela é uma possibilidade, seja para aqueles que querem aprofundar a reflexão, expandir, abrir o seu leque de reflexão, ou também uma oportunidade para você, professor, promover junto com o seu aluno uma atividade avaliativa, né? Uma forma de você mensurar o aprendizado dele e transformar isso em conceito, transformar isso em nota, mas sempre uma possibilidade. Lembrando que você, professor, pode escolher utilizar esta ou outra atividade de acordo com o seu plano de aula, de acordo com o desenvolvimento junto ao seu aluno. Falado disso, vamos começar problematizando, né? A nossa aula de hoje, se a gente lembra bem da habilidade que a Fê trouxe para a gente, trabalha a ideia de nós questionarmos, de nós levantarmos questões a partir das diferentes concepções de liberdade. E se de repente já tem um bom tempo que a gente não fala disso, fiquem tranquilos que nós vamos recuperar esses conceitos. A Fê já trabalhou com a gente, eu já trabalhei também. A gente vai resgatar isso aí na nossa memória para, a partir disso, levantar esses questionamentos. Mas para isso a gente começa então problematizando. E vai aparecer uma pergunta para vocês na tela e respondam com muito carinho, gente. Vocês terão 2 minutos, mas pensem, né? Às vezes a gente coloca, né, Fê, ó, vocês têm 2 minutos, com 10 segundos a resposta já está lá. Nem pensa muito na resposta, né? Exato. Então, por favor, gente, pensem antes de responder. E a questão diz o seguinte: do que você precisa para ser livre? E o que te faz pensar assim? Ou seja, o que te faz pensar que você precisa disso que você vai apontar na sua resposta para, com isto, exercer a sua liberdade, ser alguém livre? 2 minutinhos e a gente retorna.
Ô Marconi, foi interessante o negócio aqui no chat, viu? Que legal. Porque, assim, a gente teve respostas, das mais variadas naturezas. Desde aquelas que disseram, para ser livre eu preciso, assim, teve aqueles que apontaram bens materiais, por exemplo, a Ana Caroline, olha, para ser livre eu preciso de dinheiro, né? Outros já foram para uma perspectiva, assim, um pouquinho mais... não tão materialista, né? Então, a Rayane diz assim, para ser livre basta nascer... Interessante, né? Interessante, hein, Rai? A Giovana diz, precisamos de direitos iguais para ter liberdade. E o Guilherme diz assim, para ser livre a gente só precisa de livre arbítrio. Legal. A gente vai falar um pouco, Guilherme, né? Nós vamos recuperar um pouco esse conceito de livre-arbítrio, tá, Guilherme? Obrigado aí pela sua colocação, né? A colocação que foi feita com relação ao dinheiro também é muito interessante, mas olha como isso já abre um questionamento para a gente. Quando a gente fala, por exemplo, que a gente precisa do dinheiro para ser livre, a gente precisa do dinheiro para exercer a nossa liberdade ou para realizar a nossa vontade? Né? É uma questão que a gente pode fazer, né? Não exercitar todas as minhas vontades significa uma ausência de liberdade? Né? A gente vai aprofundar essas e outras perguntas aí no decorrer da nossa aula. Como eu havia prometido a vocês no início, nós vamos recapitular um pouco algumas percepções sobre a liberdade dentro daquelas três grandes correntes, daquelas três grandes troncos ou raízes das teorias sobre a liberdade, né? Que é o libertarismo, o determinismo e a concepção dialética. Então, o que é mesmo liberdade? A gente pode levantar diversas hipóteses. Por exemplo, fazer o que eu quiser. Né? O senso comum muitas vezes traz essa noção. Ser livre é fazer o que eu quero. A partir do momento que eu não faço o que eu quero, eu estou sendo tolhido, a minha liberdade está sendo limitada por conta dessa não realização do meu querer, não realização da minha vontade. O Aristóteles, que está dentro dessa corrente do libertarismo, ele vai dizer, olha, ser livre ou exercer a liberdade é agir de maneira voluntária e deliberada. Lembrando que agir de maneira voluntária é quando você tem em si mesmo o princípio da atuação, o princípio da tua vontade, a causa, né? Aristóteles trabalha muito essa noção de causa. Ela não é uma causa externa, ela é uma causa interna no próprio sujeito. E além de uma causalidade interna, Aristóteles também trabalha com a ideia de deliberação, ou seja, é aquilo que eu faço porque eu quero fazer, eu escolhi fazer de maneira pensada, decidida, né? Refletida. Se eu ajo por impulso, por mais que a vontade ainda seja minha, não houve deliberação. E nesse sentido a liberdade não estaria sendo exercida de maneira tão aprofundada. Gente, eu vou pedir desculpa para vocês que eu estou um pouco com linguagem telemarketing, né? Estaria sendo, mas a gente vai consertando isso no decorrer da nossa explicação, né, Fê? Continuando a nossa visão sobre o que é mesmo liberdade, vejam que vai aparecer algumas outras visões aí para vocês na tela, né? O determinismo, por exemplo, traz essa ideia de que a liberdade ela pode ser uma impossibilidade, ou seja, algo que não é viável, algo que não é possível, diante da rígida relação entre causa e efeito. Essa é a visão que o determinismo apregoa, né? Essa noção de que, olha, a liberdade é uma ilusão, porque no final das contas, todos nós estamos inseridos dentro de uma cadeia de eventos, de causas pré-determinadas, de efeitos pré-concebidos, e aí nesse sentido a liberdade ela é uma mera ilusão, né? É aquela noção, e a gente vai aprofundar isso também na semana que vem, de que eu tenho a percepção de que eu escolhi quando na verdade eu estou sendo regido pela necessidade. Estou sendo regido pelas leis, né? Spinoza trabalhava essa ideia de uma ética determinista, né? Da mesma maneira que uma pedra solta no ar vai cair pela lei da física, e se ela pudesse pensar, ela teria a ilusão de que ela escolheu cair, mas na verdade ela está agindo pela necessidade de uma lei da natureza, de uma lei da física. Nós fazemos escolhas, nós tomamos decisões, nós agimos iludidos, achando que escolhemos, mas estamos, na verdade, sendo conduzidos aí por leis, né? Por um determinismo, por uma relação de causa e efeito. Santo Agostinho, por sua vez, vai dizer, olha, a liberdade ela é uma condição perdida, né? O ser humano, ao pecar, ao se desviar dos desígnios de Deus, ele perdeu a sua liberdade. Tanto é que Santo Agostinho falava que o ser humano, a partir do momento em que entrou no pecado original, ele desenvolveu aquilo que fica conhecido como concupiscência, né? O que é a concupiscência? É a inclinação para o mal,
né? Eu desejo o mal, eu quero o que não me faz bem. No entanto, ainda sobra uma coisa, que é o livre-arbítrio, que é a liberdade da vontade. Então, eu não sou mais livre para fazer o que quero, uma vez que a condição da nossa natureza foi perdida pelo pecado original, dentro dessa visão religiosa, mas, por outro lado, eu ainda tenho a liberdade de escolha. Eu ainda posso escolher, eu ainda posso querer. Vejam que a visão de Santo Agostinho ela é bem diferente da concepção do Schopenhauer, né? Arthur Schopenhauer já vai trazer o contrário, né? A liberdade, ela é uma condição humana não acompanhada do livre-arbítrio. Enquanto Agostinho dizia, perdemos a liberdade, mas preservamos o livre-arbítrio, Schopenhauer vem invertendo isso. Nós temos a liberdade. O que nós perdemos foi justamente a liberdade da vontade. Porque a nossa vontade, ela tem, desculpem aqui o pleonasmo e a redundância, ela tem vontade própria, né? A gente não escolhe querer. E a gente poderia, lógico, é possível questionar isso, mas ao mesmo tempo é possível levantar algumas situações assim, né? Por exemplo, às vezes a gente não escolhe por quem a gente se apaixona, né? A gente não escolhe sentir ter um sentimento de raiva, de ira ou de decepção diante de uma situação, né? Então são algumas situações que ajudariam a gente a entender o que o Schopenhauer está dizendo. Olha, a nossa vontade ela não está sob o nosso controle, né? Tanto é que o Schopenhauer vai dizer lá na sua obra O Mundo como Vontade e Representação que a vontade é a única coisa que escapa, né, dessa representatividade. Mas não é o tema da nossa aula hoje, a gente não vai aprofundar nisso, mas fica aí uma dica, né? Talvez algumas raízes do existencialismo, né, Fê? Exato. Vale muito a pena vocês terem contato com essa obra. Por sua vez, a gente também tem aquela concepção dialética, né? Vejam que aqui eu citei algumas perguntas e alguns autores que trazem aquela visão determinista, a gente não escolhe nada, né? Nós somos aí uma folha levada pela correnteza do rio, né? Ou outros dizendo, não, a gente escolhe, né? Nós temos ações voluntárias, ações deliberadas, e a gente tem a concepção dialética de liberdade, que trabalha de uma maneira, como o nome já diz, dialética, unindo, sintetizando essas duas correntes opostas que são o libertarismo e o determinismo, dizendo que a liberdade ela é uma possibilidade de escolha. Então, eu posso escolher, mas escolho como? Dentro de circunstâncias, dentro do contexto em que eu estou inserido. Eu escolho, mas escolho dentro dessas condições, né? Eu tenho um amigo, né, inclusive foi meu padrinho de casamento, o Júnior, e ele falava, tempo e dinheiro são questões de opção. E eu sempre guardei essa frase comigo. O dia, inevitavelmente, vai ter 24 horas, gente. Ainda não tem nenhuma tecnologia, né, Fê? Quem dera que essa tecnologia existisse, né? O homem desenvolveu muitas possibilidades, muitas tecnologias para fazer o nosso dinheiro render, a gente ampliar a nossa riqueza. As pessoas brincam que tempo é dinheiro, né? Mas ainda não existe uma tecnologia que aumente o nosso tempo. A gente até tem tecnologias que diminuem o tempo necessário para a gente fazer uma coisa, mas o dia continua tendo 24 horas. Então, dentro dessa frase desse meu amigo, tempo é dinheiro, né? Tempo e dinheiro são questões de opção, são 24 horas, meu amigo. Se você vai dormir, se você vai estudar, né? Todo mundo que já passou por um banco de faculdade ouviu aquela famosa frase, né, Fê, quando chegava para o professor, eu trabalho e estudo. E aí o professor vira e fala, o que você faz da meia-noite às 6 da manhã, meu amigo? Exatamente. O que você faz da meia-noite às 6? Ah, eu durmo, então. Você que sabe se você quer dormir ou se você quer fazer o trabalho que vai valer nota para você passar de ano, né? É bem assim, né, Fê? É exatamente então, assim. Tempo é escolha, dinheiro é escolha, né? Lógico, a gente sabe que essas escolhas muitas vezes são limitadas, né? Muitas vezes a remuneração, o dinheiro que se conquista com o suor do nosso trabalho, ele é muito inferior ao que a gente merece, seja por dignidade, seja pelo nosso esforço, mas ele também é fruto de uma escolha, né? Eu escolho o que eu vou comprar, se eu vou gastar, se eu vou poupar, se eu vou investir. Então é importante a gente entender, eu sempre digo isso, a gente não precisa concordar, mas é importante a gente entender, e é isso que a concepção dialética traz. A gente escolhe, mas não são escolhas ilimitadas, perdão. Elas são limitadas pelo contexto. E aqui mais uma visão dessa questão da liberdade, que é a visão do Sartre, né? E o Sartre vai dizer, olha, a liberdade ela é uma condição da existência humana. Aqui no slide, gente, eu sempre trouxe essas afirmações em caráter de pergunta. Inclusive você, professor,
quando for ministrar essa aula, uma vez que você utilize os nossos materiais, você pode trazer essas afirmações como questionamentos, né? A liberdade, ela é uma condição da existência humana? Para Sartre, sim. E aí nós temos um trecho da obra do Sartre onde ele vai dizer, olha, o ser humano está condenado a ser livre. A liberdade que exercemos cotidianamente, ou seja, todo santo dia, é que nos conforma e nos revela, ou seja, ela nos molda, ela nos dá uma forma e ao mesmo tempo mostra o que nós somos. Cada um de nós, como seres humanos, somos fruto da liberdade que exercemos cotidianamente quando escolhermos as ações que praticamos. Dessa forma, a liberdade, ela não é uma conquista, mas é a própria condição da existência humana. Gente, olha como isso é forte. A liberdade, ela não é uma conquista. Eu não ganhei a liberdade ou eu não perdi a liberdade. Não tem ser humano sem liberdade, o Sartre está dizendo. Sartre até brincava, né? Se a gente pode falar que o ser humano tem uma essência, a essência é ser livre para ser qualquer coisa, para escolher. Né? Então, isso é condicional. Né? Entendam aqui condição nesse sentido, de condicional. Não tem ser humano sem liberdade. Então, a liberdade, ela não é uma conquista. Né? A liberdade, ela molda, ela forma o que a gente entende por humanidade. Como eu disse para vocês, a nossa habilidade de hoje, ela dizia levantar questões a partir das diferentes concepções, dos diferentes entendimentos sobre o que é ser livre. E nós basicamente aqui falamos dessas três visões. Libertarismo, faz o que você quiser, em outras palavras, não é bem assim, né? Mas você é livre, você escolhe. Determinismo, você pode até achar que escolhe, mas você não escolhe nada. Dialética, você escolhe dentro aí de uma certa limitação. E cada uma dessas concepções, gente, traz questionamentos. E o meu objetivo aqui hoje é exatamente esse. Essa aula foi pensada assim, gente. Não importa se você tem uma concepção determinista, se você tem uma concepção libertarista, ou se você tem uma concepção dialética. O meu objetivo aqui hoje é trazer para você a seguinte questão. Você já percebeu quais são as consequências, os desdobramentos, ou as perguntas talvez ainda não respondidas sobre o que significa achar que a liberdade ela é determinada, ou ela não é determinada, ou ela é dialética? E é isso que vai aparecer aqui na tela. Olha eu com cabeça de sala de aula, é o que vai aparecer na lousa. Né? É isso que vai aparecer na tela para vocês. Vejam bem, você que pensa no determinismo, ou seja, que acha que tudo é determinado, que tudo está destinado. O determinismo trabalha com essa ideia de destino, com essa ideia de causa e efeito, de algo que nos conduz. Como conciliar o determinismo com a responsabilidade individual? Então vejam bem, se você pensa que tudo está destinado, que tudo está determinado, qual que é a responsabilidade do indivíduo dentro desse cenário? A religião trabalha muitas vezes essa questão. Olha, Deus governa tudo, Deus conduz a tudo. Se Deus conduz tudo, governa tudo, qual é a responsabilidade que o sujeito tem? E aí, lógico, vão aparecer aí diversas teologias, diversas doutrinas que respondem isso. Inclusive, de Santo Agostinho, que a gente acabou de mencionar aqui. Né? Então vejam que essas não são perguntas necessariamente sem respostas, mas são perguntas que muitas vezes a gente adota uma concepção de liberdade e que a gente não pensa nessas consequências, nessas respostas. Né? Eu tenho uma concepção determinista, então significa que eu penso que o indivíduo, na verdade, não tem responsabilidade alguma? Né? Dentro da religião aconteceu de muitas pessoas falarem disso, olha, salvação, bobagem você ficar se esforçando ou não se esforçar, porque você já está destinado, o que você faz ou deixa de fazer não vai mudar o seu destino. Por quê? Porque o indivíduo não tem responsabilidade. É uma consequência, é um desdobramento, é uma questão que precisa ser trabalhada dentro do determinismo. Uma segunda questão, ainda dentro dessa concepção, é possível estabelecer um juízo moral onde as ações individuais são resultado de causas pré-determinadas? Repito, é possível estabelecer um juízo moral onde as ações individuais são resultado de causas pré-determinadas? Ou seja, eu posso, lembrando que o que significa fazer juízo moral, gente? Significa afirmar que algo é bom ou ruim, que algo é certo ou é errado. Como eu posso fazer um juízo se a escolha, se a ação, melhor dizendo, ela não foi uma ação autônoma, uma vez que o indivíduo fez o que estava destinado a fazer? Né? É uma segunda questão que o determinismo precisa responder.
Se a Maria Fernanda está destinada a fazer as escolhas que ela fez, como eu posso dizer que ela fez uma má escolha ou ela fez uma boa escolha, sendo que ela não tinha outra opção se não fazer a escolha, tomar a escolha que ela tomou? É um outro questionamento que a gente precisa trabalhar. Um terceiro ponto que a gente pode levantar como desdobramento, como questionamento acerca das concepções deterministas. Pode a atividade humana superar limitações até então impostas, como as da natureza? Porque o determinismo trabalha essa noção, né? Inclusive, eu já mencionei isso para vocês e recomendo que vocês pesquisem novamente, né? A Fernanda já trouxe aulas para a gente maravilhosas sobre isso também. A gente tem lá o determinismo biológico, nós temos o determinismo geográfico, que são o determinismo racial, que está ligado a essa questão biológica também, essa ideia de que dependendo da raça, do genes, do clima, as nossas escolhas, o nosso comportamento vai sendo tendenciado, vai sendo moldado, né? Pode o ser humano tem condição de superar essas imposições? E aí alguns poderiam dizer que não. Afinal de contas, se eu defendo o determinismo, o ser humano ele não pode superar as limitações da natureza. E aí é interessante, porque eu brincava com vocês agora há pouco, que a gente ainda não tem uma tecnologia capaz de ampliar as horas do dia. Mas nós temos diversas tecnologias que possibilitaram ao ser humano viver experiências que a sua natureza limitava, como, por exemplo, mergulhar, né? Os submarinos, os equipamentos de mergulho permitem que a gente fique horas, né? No caso do submarino, dias, às vezes, submersos, sem contanto a nossa natureza permitir isso, mas a tecnologia permite, né? A questão do voar, né? A nossa natureza não nos permite voar espontaneamente, mas existem tecnologias que nos permitem isso. Então, isso vai mostrando como que esse determinismo da natureza, por exemplo, ele pode ser relativizado, uma vez que o ser humano tem essa capacidade de superar essas limitações que até então eram naturais. Vejam bem, com relação às concepções libertaristas, né, e também dialéticas, há questionamentos, há desdobramentos que nós podemos fazer. Por exemplo, qual é o papel das instâncias coletivas se cada um é totalmente responsável por si mesmo? O libertarismo vai dizer isso. Toda escolha é autônoma. Você faz o que você bem entender, né? Trocando em miúdos, cada um é dono do seu nariz. Mas se cada um é dono do seu nariz, o que o Estado tem a ver comigo? Né? Qual que é a função do Estado? Qual que é a função de qualquer instituição, inclusive a instituição familiar? A instituição religiosa, a instituição escolar, as instituições políticas, né? Qual é a função, qual que é o papel que essas instituições, que são instâncias coletivas, possuem, se no final das contas cada um é responsável por si mesmo, né? Se eu não tomo cuidado, essa concepção libertarista, por exemplo, ela pode me levar a entender ou não que o coletivo não tem função nenhuma, já que no final das contas é cada um por si. Outro questionamento dentro dessas concepções: existe escolha autônoma quando as circunstâncias afetam o juízo particular? Né? Eu posso dizer que alguém escolheu autonomamente, lembrando que a autonomia significa a capacidade de se autolegislar, de criar por si mesmo uma norma a ser exercida. Vejam que não é fazer o que eu quero. Continua sendo uma norma, continua sendo uma lei, continua sendo uma exigência, mas criada por mim e não por outros, né? Eu posso falar que existe essa autonomia quando as circunstâncias afetam, né? Circunstâncias climáticas, circunstâncias econômicas, circunstâncias bioquímicas, né? A gente sabe que existem limitações, às vezes, de natureza genética. A pessoa nasce com uma condição, com uma deficiência, as limitações econômicas que alguns aqui mencionaram. Continuando, uma escolha totalmente autônoma é possível, uma vez que nós somos constantemente influenciados, e mais, é liberdade escolher dentro de condições determinadas por outros. A concepção dialética fala isso, olha, você é livre, mas para escolher dentro de determinadas condições. E quando quem escolhe essas condições são outras pessoas, e não a natureza ou a divindade? São outras pessoas que dizem, isso você pode, isso você não pode. Posso chamar isso de liberdade quando outros estão me impondo essas condições? Vejam que aqui estou trazendo diversas questões. E a ideia é que você olhe para a concepção que você defende e procure respondê-las.
Falado disso, e avançando na nossa reflexão, avançando no nosso conteúdo, eu quero trazer mais um momento de interação que a professora Maria Fernanda vai compartilhar conosco logo em seguida. Vejam bem, considerando a concepção de liberdade que mais se aproxima da sua perspectiva pessoal, sendo redundante, qual que é o papel da educação na construção de uma sociedade com cidadãos mais livres? Qual é o papel da educação na construção de uma sociedade com cidadãos mais livres? 90 segundos e a gente retorna com a Fê. Obrigada, pessoal, pelas contribuições de vocês no chat. Olha, Marconi, você fez 2 perguntas, né? A primeira dizia, considerando a concepção de liberdade que mais se aproxima de sua perspectiva pessoal, então daí ele já teria um pouco que pensar nessa concepção de liberdade. E aí a segunda, qual o papel da educação na construção de uma sociedade com cidadãos mais livres? Então, a Débora disse o seguinte, olha, na minha concepção, o papel da educação é o de informar, ajudar a tirar conclusões e formar novas ideias, segundo a Débora. O Pedro vai para uma perspectiva mais assim da cidadania, então ele diz assim, a função da educação não é outra senão a de tornar as pessoas cidadãos mais exímios. E um pouco nessa linha o Arthur diz que a função da educação é de ensinar o indivíduo que ele saiba que ele tem diferentes opções para viver em sociedade, que ele pode ocupar diferentes espaços. Bacana. Pode repetir para mim a da Débora, por favor? Débora diz assim, para que serve a educação? Para informar, ajudar a tirar conclusões e formar novas ideias. Perfeito. Eu gostei muito da sua colocação, Débora, e da dos demais também, mas eu achei interessante porque, vejam bem, você traz a ideia da educação com o objetivo de informar, então nesse momento é algo que você recebe, mas ao mesmo tempo você diz, a educação tem o papel de me ajudar a tirar conclusões. Então, eu não recebo a conclusão é minha. A informação me vem, mas a conclusão é minha. Muito bacana, gostei muito da sua resposta. Fazendo aquele nosso momento de retomada, bem rápido, vejam bem, nós estamos aqui numa aula de filosofia da 3ª série do ensino médio, trabalhando o conteúdo das 3 concepções de liberdade, libertarismo, determinismo e dialética, cuja habilidade é discutir o conceito de liberdade, destacando questões associadas a diferentes entendimentos sobre o ser livre. E a sugestão de atividade que eu trouxe para vocês era análise de músicas, poemas e obras literárias, bem como a apresentação das dinâmicas relacionadas às perspectivas sobre a liberdade. Então essa foi a sugestão de atividade que eu dei para vocês. Falado disso e avançando no nosso conteúdo, eu quero comentar com vocês agora sobre um conceito que é o conceito de liberdade cultural, né, que é um desdobramento prático, né, é um exercício concreto da liberdade. A liberdade de expressar uma cultura, de ter uma cultura, de viver uma cultura. Vejam bem, segundo o relatório Desenvolvimento Humano de 2004 para o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, a liberdade cultural pode ser compreendida a partir da capacidade de cada pessoa decidir pela sua identidade,
e poder ser quem é sem perder o respeito, sem ser ameaçada, punida ou excluída de outras escolhas. Repito, a liberdade cultural pode ser compreendida a partir da capacidade de cada pessoa decidir pela sua identidade e poder ser quem é sem perder o respeito, sem ser ameaçada, punida ou excluída de outras escolhas. Poder praticar abertamente a sua religião, falar a sua língua, comemorar eventos e realizar festas, de acordo com a sua herança étnica ou religiosa, sem que suas práticas signifiquem exclusão ou perda de oportunidades na vida social e econômica. Isso pode parecer algo prosaico, mas não é. Gente, vejam só, a liberdade cultural traz para a gente então essa ideia da gente ter o exercício não só da cultura, mas até mesmo da identidade. Eu trago para vocês logo em seguida uma questão que a gente não vai poder fazer uma vez que o professor Marconi aqui falou mais do que devia. Mas eu faço questão de que ela apareça aí na tela para vocês vocês possam refletir sobre isso ou inclusive para que você, professor, possa propor ao seu aluno no momento que seja mais oportuno. Né? Pensando nesse conceito de liberdade cultural que eu acabei de apresentar para vocês, né? Ter o direito a uma identidade, a uma religião, a praticar, a celebrar as suas festas, sem ser punido ou excluído diante disso. Né? Pensando nisso, em que situações do seu cotidiano você presenciou ou experimentou a ausência de liberdade cultural? Nós não vamos abrir o chat para resposta agora, uma vez que a gente está... Quer dizer, o chat já está aberto, mas a gente não vai abrir esse momento de interação por conta do nosso tempo, que é curto. Mas é muito importante vocês refletirem sobre essa questão, até porque eu trago uma segunda questão aqui para vocês, para a gente refletir. Vejam só essas duas imagens que vão aparecer na tela. Né? Elas são uma obra do Bob Carlyle, não sei nem se eu pronunciei certo, eu fico até com vergonha de falar essas coisas perto da Maria Fernanda, gente. Perfect. Né? E ele tem essa obra chamada Self-Made Man. E essa obra, ela é muito interessante, né? Dá pra gente ficar olhando ela aí e filosofar por um bom tempo. Então, observem essas imagens. E observando essas imagens, eu quero que vocês respondam o seguinte: qual é a concepção de liberdade que vocês percebem nesta obra? Né? Lembrando que as concepções são libertarismo, determinismo ou concepção dialética. Qual dessas três você identifica nessa obra? E o que justifica a sua percepção? Então, se você vê o libertarismo, por quê? Se você vê a concepção dialética, por quê? Se você vê o libertarismo, por quê? Tá? 60 segundinhos, gente, porque o nosso tempo está bem curto e a gente volta com as respostas bem objetivas da Fê. Vamos lá, gente. Olha, eu estava, assim, muito interessada aqui nas respostas, porque teve umas muito interessantes. Olha, Marconi, o professor Odair disse assim: me parece que essa obra esteja retratando o libertarismo porque, assim, a pessoa está fazendo o que ela quer. Ela está na posição que ela quer, enfim, né? Nesse sentido, a Ana Paula também, ela pôs assim, libertarismo porque é como se essa pessoa está se fazendo a si mesma. Ela vai se moldando, assim, né? Só que, ao mesmo tempo, o Guilherme disse assim, eu acho que é determinismo. Por quê? Porque é uma imagem esculpida e, em sendo uma imagem esculpida, não cabe a ela decidir sobre si mesma. Olha que interessante. Interessante mesmo. Alguém esculpiu, né? Achei super legal, Guilherme. Bem colocado. E eu acho interessante também, gente, dá pra gente perceber até uma concepção dialética, por exemplo. Porque mesmo que alguns colocaram, olha, ele está na posição que quer, mas e a ferramenta?
Como é que eu faço uma escultura sem as ferramentas? Né? Então vejam que mesmo dentro dessas condições, olha, eu estou me fazendo, né? O título da obra até é esse, né? O homem que se faz, o homem que se molda, mas ao mesmo tempo ele está condicionado às ferramentas que ele possui. Sem as ferramentas ele não consegue se construir. E essas ferramentas não foi ele que produziu. Mas eu trouxe isso e essa questão, gente, justamente para a gente perceber como que uma mesma imagem, como que uma mesma ideia, ela pode ser vista de maneira diferente. E como eu e a Fê, a gente sempre defende aqui, o que é importante é que vocês construam argumentação. Olha, eu acho que é libertarismo por conta disso. Né? Isso é uma coisa bem do iluminismo. Né? O iluminismo dizia isso. Olha, onde a tua razão vai te levar não me importa, desde que você vá pela razão, e não pelos dogmas e não pela crença. Vai aparecer uma segunda questão ainda com essa imagem aí, e essa também, infelizmente, eu não poderei trabalhar com vocês, porque nós temos 3 minutinhos de aula. Mas é uma outra reflexão que você, professor, pode fazer com o seu aluno, ou que você, aluno, pode realizar, né, no momento que lhe for oportuno. Qual a relação você observa entre essa obra, né, a Self-Made Man, e a frase "torna-te quem tu és", popularizada por Nietzsche, né? Há diversas teorias sobre quem de fato disse essa frase, mas ela é uma frase que traz um pouco dessa noção de liberdade. Torna-te quem tu és. Vocês conseguem estabelecer uma relação, observar uma relação entre esta obra e esta frase do Nietzsche? Isso aí pode ser até tema de uma redação, de um trabalho, é algo bem interessante para vocês explorarem. Falado disso, eu quero trazer uma reflexão que agora não vai ser de interação com vocês, sobre o mito de Libera. Né? A gente não vai ter condições de aprofundar isso, mas eu achei muito interessante, gente, porque a mitologia ela é uma linguagem simbólica. Né? E o simbolismo ajuda a gente a entender o conceito. Né? E Libera, ela é uma divindade romana. Né? Se a gente procurar em diversos sites, nós vamos ver que, não só em sites, né, em outras obras também, que nem existe um consenso a qual divindade grega necessariamente ela faria menção e referência, mas o que eu acho muito interessante, e é aí que a gente vê a riqueza do simbolismo, né? A deusa Libera, a deusa da liberdade, uma divindade romana, ela, além de ser a deusa da liberdade, ela é a deusa do vinho e da fertilidade. E ela é filha de Ceres, que é deusa do plantio e do amor maternal. E por que essas relações são interessantes? Porque vejam bem, quando ela fala que a deusa da liberdade é também a deusa do vinho, a gente sabe que na mitologia o vinho ele está ligado ao não uso pleno da razão. Quando você se embriaga, a tua razão ela tende a desaparecer ou a diminuir, e ali aparece a vontade, aparece o sentimento. Então, ser livre não é somente ser escravo, é exercer apenas a razão. Muita gente levanta isso, né? O que diferencia o homem do animal é que o ser humano é racional, e como ser racional ele tem poder de escolha, que o animal não tem. Mas será que ser racional não pode levar a uma condição de escravidão, quando eu sou escravo dessa razão, e eu não me deixo de vez em quando entorpecer, né? Não deixo que essa razão dê espaço para a vontade, para o sentimento? E outra questão muito interessante é que a Libera, ela é a deusa da fertilidade, né? Filha de Ceres, que é deusa do plantio. O que isso significa? Que ser livre não é ser apático, não é não se comprometer. Isso traz consigo a ideia de você também produzir. Né? Nietzsche valorizava muito essa ideia do ser humano que cria. Então a liberdade não é uma conquista, como o Sartre dizia, mas é algo que produz, é algo que se faz, é algo que é fértil. A minha liberdade não pode ser algo infrutífero, nem para mim, nem para o outro. Pelo contrário, ser livre é frutificar, é produzir. Falado disso, a gente termina com a nossa revisão. Né? Lembrando então que nós trabalhamos aqui na nossa aula de hoje as questões associadas às diferentes concepções de liberdade, a liberdade cultural, e eu mencionei para vocês o mito de Libera, e deixo uma outra sugestão de atividade, que é aprofundar as atividades propostas durante a aula Liberdade e Educação, né? O homem feito por si mesmo. Né? Então, aprofundamento das atividades propostas durante a nossa aula de hoje. Né? A análise, como eu disse para vocês, a relação entre liberdade e educação e homem feito por si mesmo, a obra do Carlyle. Feito isso,
me despeço de vocês, peço desculpa por qualquer inconveniente na nossa aula e agradeço a Fê aí pela moderação. Nós é que agradecemos, Marconi. Olha, devo dizer que sua reflexão final botou um monte de ideias na minha cabeça para a gente ir trabalhando, inclusive nas próximas aulas. Muito obrigada. Muito obrigada aos estudantes, professores, todos os funcionários da Rede Estadual de São Paulo que estiveram conosco. Que prazer poder estar com vocês todas as semanas. A gente se encontra na próxima quinta-feira. Um beijão. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.